Glória a Deus. Amém, amados. Pai do Senhor, boa tarde. A Copa do Mundo acabou e o Brasil não foi campeão. E eu quero convidar os brasileiros a analisar os pontos positivos que ficaram em um ano de Copa do Mundo em que o Brasil não foi campeão. Primeiro ponto positivo: o brasileiro não tem sofrido mais por futebol, porque o brasileiro não tem sido tão apaixonado por futebol. O brasileiro ele tem deixado de ser escravo das suas paixões pelo futebol. E isso é um ponto positivo. Segundo ponto positivo: esse ano é ano de eleições e o nosso foco é mudar o Brasil. Se a seleção brasileira fosse campeã mundial, ia ser o resto do ano de festa. E o brasileiro ia perder seu foco. Ia esquecer que o Brasil está afundado. Não ia votar corretamente. Ia gastar muito dinheiro. O Brasil ia se tornar cada vez mais afundado, porque o brasileiro ia gastar muito dinheiro com festa, com farra. Ia ser o resto do ano de festa. Então esse é outro ponto positivo. Segundo ponto positivo. Terceiro ponto positivo: o Brasil tem perdido aquele título de idolatria, né? O brasileiro não tem sido tão idólatra como antes. Os brasileiros não têm idolatrado tanto jogadores de futebol como antigamente. Os ídolos têm acabado, porque idolatria é prejudicial, irmão, a uma nação, a um país. E os brasileiros têm sido menos idólatras, têm idolatrado menos jogadores, menos clubes, menos o futebol. E isso é um ponto positivo, irmão. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora, eu quero mostrar para vocês aonde é que está a raiz de todos os males. No Brasil. No Brasil, a raiz de todo mal chama-se Rede Globo. Rede Globo. Porque a Rede Globo é que tem dado esses títulos ao Brasil. País do futebol, país do carnaval, Rock in Rio, Casa da Dinda, sabe? Ídolos e mais ídolos que a Rede Globo tem colocado dentro da casa de muitos brasileiros. Porque a Rede Globo, a Rede Globo trazendo esses títulos para o Brasil ia gerar comércio. Gerando comércio, a Rede Globo vai arrecadar muito dinheiro. Presta atenção, irmãos. A Rede Globo tem tornado o Brasil um país de comércio. Tem comercializado o Brasil. Porque muitas das pessoas, às vezes, levam mal quando falam mal da Rede Globo. Porque muitas pessoas, quando falam mal da Rede Globo, só enxergam o lado que a Rede Globo tem crescido, tem defendido o homossexualismo, tem defendido o lesbianismo, a ideologia de gênero. Então as pessoas só olham esse lado. Mas eu quero mostrar para você o outro lado da Rede Globo. A Rede Globo tem tornado o Brasil um comércio, tem comercializado o Brasil. Porque, irmãos, no carnaval são caminhões e mais caminhões, carregamentos e mais carregamentos de maconha e cocaína que são descarregados nas festas de carnaval. Drogas e mais drogas, né? Isso é comércio. Isso, irmãos, é comércio. No Rock in Rio, irmãos, carregamentos e mais carregamentos que chegam de drogas, maconha, cocaína. São caminhões e mais caminhões de drogas que chegam no Rock in Rio para consumo. Isso é comércio, isso gera dinheiro. Sem falar nas orgias de carnaval, o que a Rede Globo arrecada com filmes pornográficos e orgias, e são muitos comercializando o ser humano, comercializando brasileiros. É essa Rede Globo que eu quero mostrar para vocês. E o grande trunfo do diabo é provar que ele não existe. Porque muitos crentes
Muitos evangélicos têm defendido a Rede Globo. Não, não tem nada a ver, tal, isso é normal. Eu quero falar para você, irmãos. O grande trunfo do diabo é provar que ele não existe. E assim a Rede Globo vai entrando em várias casas, em vários lares. Mas Jesus Cristo, ele nos ensinou, irmãos. Temos que ser radical. É sim, sim, não, não. Não existe meio termo. E eu quero ler um versículo da Bíblia que você vai entender do que eu estou te falando. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 9, fala assim, ó: fortalecei-vos e sejais homens, ó filisteus, para que não venhais servir aos hebreus, como eles vos serviram. Sejais homens e lutais. Esse versículo, irmão, deixa bem claro o seguinte: ou você vence o seu inimigo, ou o seu inimigo vai te vencer. Ou você vence o seu inimigo, ou você vai se tornar escravo dele. Esse aqui, ó, esse versículo é o rei dos filisteus falando com os filisteus, preparando os filisteus para a guerra. Porque se eles perdessem a guerra para os hebreus, eles se tornariam escravos dos hebreus. E se os filisteus vencessem os hebreus seriam escravos dos filisteus. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje não é diferente. Ou nós vencemos a Rede Globo, ou a Rede Globo vai escravizar o Brasil. Ou nós vencemos a Rede Globo, ou a Rede Globo vai escravizar você, vai escravizar a sua família, vai escravizar o Brasil cada vez mais. Porque, veja bem, irmãos, a Rede Globo lançou, né, o Brasil que eu quero. E eu vou dizer para você, o Brasil que eu quero é um Brasil sem Rede Globo. Porque a Rede Globo tem escravizado milhões de brasileiros. A Rede Globo tem escravizado o Brasil inteiro, vamos dizer assim. E no dia que seus olhos se abrirem, você vai entender o que é a Rede Globo. A Rede Globo não é simplesmente uma organização demoníaca. A Rede Globo não é simplesmente, igual muitos afirmam, que ela é espírita, que existe ali um centro espírita na Rede Globo e tal. Não é só isso, irmãos. A Rede Globo é um sistema, uma organização que tem escravizado o Brasil. Que tudo no Brasil tem se tornado festa, para que a Rede Globo arrecade muito dinheiro. Tudo tem se tornado comércio, para que a Rede Globo ela venha arrecadar com isso, ela venha se beneficiar com isso. E isso tem perdido o foco do Brasil. O Brasil não tem se tornado um país de negócio. O Brasil tem perdido a sua credibilidade. O Brasil tem se tornado um país de festas, de brincadeiras, de orgias, de mentiras, de favelas. Porque é tudo que dá dinheiro. Tudo se torna festa. Mas se você ler a Bíblia, se você vê em alguns países que não são evangélicos, alguns países que não têm a Bíblia como base, você vai entender também que esses países, eles se tornaram países de negócios, países que levam as coisas sérias, mesmo não sendo um país evangélico, mesmo não sendo um país que tenha a Bíblia como seu manual de instrução. Eles levam as coisas sério, eles não levam as coisas em festa, em brincadeira, e tem se dado bem, tem dado certo. E o Brasil, um país tão rico, tão milionário, por que não tem crescido? Por que não tem ido para frente? Porque são títulos que a Rede Globo tem trazido para o Brasil, que são maldições. São títulos que a Rede Globo tem dado para o Brasil, que são maldições, irmão. Maldições. Olha os títulos que o Brasil tem. País do futebol, país do carnaval, né? Brasília, Casa da Dinda, Rock in Rio. Olha o que a Rede Globo tem trazido para o Brasil, irmãos. Presta atenção. Só idolatrias e mais idolatrias, ídolos e mais ídolos, né? E ninguém se importa em tornar o Brasil em um país de competência, em um país de negócio, um país grande como ele é, um país milionário como ele é, um país rico como o Brasil é. Mas a partir de hoje, eu quero convidar você, não simplesmente a aprender a votar. A nossa luta não é mudar o Brasil simplesmente através do político. A nossa luta não é simplesmente mudar o Brasil através da democracia.
A nossa luta é combater essas organizações do mal que têm influenciado o Brasil. Você sabia que na televisão não pode falar o nome de demônio? Não pode falar o nome, não pode dar nome a demônios, não pode falar sobre Satanás, sobre o diabo, essas coisas? Você sabia disso? Isso aí foi inventado pela Rede Globo. Hoje as televisões, elas podem falar encosto, elas podem dar outros nomes para o demônio, mas não pode falar o nome verdadeiro do demônio. Isso aí foi inventado pela Rede Globo, sabia? Você não pode falar os nomes dos demônios. A televisão, os pastores, quando for expulsar um demônio, eles têm que falar encosto, aproveitadores, essas coisas sim, mas não pode falar o nome. Porque, irmãos, a Rede Globo, ela tem se achado dono do Brasil, mas isso vai mudar, isso tem que mudar. Nós, como igreja, nós vamos nos levantar contra essas organizações do mal que se acham dono do Brasil. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, irmão. Amém? Glória a Deus.